Meu cumprimento a todos que acompanham o Jornal Tribuna. Aqui quem fala é Luciana Fraga e hoje nós teremos o prazer de entrevistar Tadeu Alencar, membro do movimento Pró-Furnas 762. Tadeu, explica para a população formiguense o que é o movimento Pró-Furnas, o que ele defende e qual é a sua importância. O movimento Pró-Furnas, assim como outros movimentos, como Todos por Furnas, Luta Mineiro, Pró-Peixoto também, que é do Lago de Peixoto, que é um anexo ao Mar de Minas, faz parte do Mar de Minas, são todos movimentos que foram criados diante da inércia do poder público sobre o problema do Lago de Furnas e Peixoto, que desde 2012, no caso de Furnas e Peixoto, em 2014, vem operando de forma totalmente irresponsável com os reservatórios, os lagos vazios, e vem trazendo problema de seca para a região. E como as autoridades, todos eles não estavam conseguindo resolver o problema, surgiu naturalmente, a partir da sociedade civil, a composição desses movimentos para brigar por uma cota mínima que faça ser sustentável e garanta o direito ao uso múltiplo das águas no Lago de Furnas e no Lago de Peixoto. E uma vez aprovada, que benefícios a cota 762 traria para um melhor aproveitamento e para uma melhor exploração do potencial hídrico do Lago de Furnas? Bom, operar da cota 762 para cima traz todos os benefícios possíveis dentro da operação do lago, até porque o lago foi feito para operar com reservatório cheio, não foi feito para operar com reservatório vazio sempre. Então, assim, quando você fala 762 é importante a gente esclarecer para o pessoal que corresponde a 55% do volume do lago, mais ou menos, dá um pouquinho mais. Mas o lago, nem nessas épocas de seca, foi necessário usar mais de 40% dele na estiagem. Então, a gente percebe que da 762 para cima tem volume de água suficiente, comprovado pelos níveis históricos, para operação energética. Ou seja, produção de energia e tudo mais. Manutenção de outros fins que estão utilizando, essas coisas. Da 762 para cima é possível. E isso garante uma segurança energética para o país, falando primeiro do ponto de vista energético. Por quê? Porque se você opera com um reservatório cheio, você tem muito mais chance, numa situação de emergência, de usar suas reservas, porque você as tem. Se você está com reservatório vazio, numa situação de emergência como que a gente viu no ano passado no Brasil, foi risco de apagão, tudo isso, você não tem reserva para produzir energia a custo baixo, que é com a hidrelétrica. Então, assim, do ponto de vista energético, a 762 garante, e a 663 em Peixoto, garantem a segurança energética do país. E também a produtividade da usina, é claro. Do ponto de vista ambiental, você garante a manutenção dos ecossistemas, porque não tem nenhum ecossistema que pode se manter com essa oscilação desenfreada do nível do lago. O lago sobe, o lago desce, não tem peixes, não tem nenhum tipo de vida vegetal ou animal que consiga suportar essa oscilação dessa forma, e a seca, porque tem vezes que a água chega a secar e fica só no barro. Do ponto de vista econômico, é fundamental, porque ninguém vai investir sem segurança. E a partir do ponto que você fixa uma cota mínima de operação, que garante todos esses outros benefícios, você também dá segurança para o investidor e para os empreendedores, para as pessoas que investem, que trabalham, que vivem daquilo ali, de que a água vai se manter e o sustento através do turismo também vai se manter, da atividade náutica, da pesca, tudo isso. Então, assim, manter o lago da cota 762 para cima, não é que ele traz os benefícios, ele dá os benefícios que o lago naturalmente deveria trazer para a gente. Trabalhar da 762 para baixo é uma política totalmente irresponsável, porque além de tirar os benefícios, ela gera prejuízos, causando desastres ambientais, desastres sociais e econômicos, e também colocando o país num risco de segurança energética também. E Tadeu, qual é a sua opinião a respeito da última resolução da ANA que estabeleceu faixas de operação tanto para o Lago de Furnas quanto para o Lago de Peixoto? Bom, tem que analisar de dois aspectos, né? Analisando do aspecto do contexto histórico da luta, é um avanço. Porque, assim como a formação das salas de crise, das salas de discussão, dos fóruns de debate, é um avanço. Por quê? Porque até então, nos últimos anos, a gente era tratado, em Minas Gerais, como o resto. A gente era simplesmente ignorado pela ANA, pela ONS, por Furnas. Furnas simplesmente respondia para a gente que Furnas foi feito para gerar energia, ignorando a lei das águas, o direito ao uso múltiplo, ignorando o que eles mesmos prometeram para Minas Gerais quando vieram construir a usina. Então, assim, Furnas, ONS, ANA sempre nos ignoraram. Então, toda a movimentação que a gente vê é fruto de que a pressão está dando algum resultado. Então, isso aí deles, é lógico que é uma tentativa de acalmar essa pressão,
é resultado do trabalho que vem sendo feito pelos movimentos, pelo corpo político, mas na verdade é um pouco inócua a resolução deles. Porque apesar de vir como um avanço nesse sentido do contexto histórico, ela não resolve muita coisa, que eles colocaram uma vazão que não difere muito da vazão média para uma época como essa, que é uma época de chuva. Nós ainda estamos no período chuvoso, né? Então, na verdade, é uma coisa assim que eles já fariam de todo jeito e que eles já vinham fazendo. Então, não é bem o ideal, entendeu? Assim, eu acho que é um avanço, mas ainda está longe de ser o que a gente precisa. O que a gente precisa é do respeito, da manutenção e da fixação da cota mínima para que você tenha uma operação segura dali para cima e dali para baixo você tenha o estoque de água armazenado e garantindo o uso múltiplo das águas. E Tadeu, qual é a sua opinião a respeito da atuação do governo de estado frente a tudo isso? Bom, o governo estadual, eu acho que ele demorou para acordar. Ele acordou, mas demorou para acordar, porque os movimentos populares já estavam se intensificando muito e o governador estava fazendo vídeo em Rifânia, em outros locais, e sem se ater ao problema do Lago de Furnas, que é, vamos dizer assim, uma preciosidade que Minas Gerais tem, um tesouro que Minas Gerais tem. E demorou para acordar, mas quando acordou, se manifestou de algumas vezes. Eu acho que falta uma cobrança um pouco mais incisiva de algumas coisas. Tive em São José da Barra, tive a oportunidade de falar para o governador, com o ministro, na audiência que teve no ministro Bento Albuquerque, mas eu acho que ainda falta uma certa cobrança mais incisiva. A gente entende que o que nós estamos vivendo aqui é fruto de um processo de anos de política irresponsável. De anos. É reflexo de uma medida provisória de 2012, de obras públicas que não foram feitas, que o dinheiro foi liberado, mas não foram feitas. Reflexo de tudo isso. Mas nós estamos vivendo esse problema tem 9 anos. É quase uma década que o povo de Minas está sofrendo. Então o governador tem que ter uma postura mais incisiva. Aí foi criado um grupo de trabalho que, se eu não me engano, é liderado pelo secretário Leônidas Oliveira, que é o secretário de Cultura e Turismo, um grupo de trabalho multidisciplinar que envolve várias secretarias. E esse grupo de trabalho vem com algumas discussões sobre a questão do tombamento do lago, algumas coisas assim, mas o que a gente precisa mesmo é que se faça respeitar a emenda constitucional 106, que fixou a cota 762 para Furnas e 663 de Peixoto, ou seja, que se respeite a Constituição Mineira, a soberania de Minas Gerais. O que a gente precisa é que pare esse sangramento que nós estamos vendo com o nosso povo. A gente está numa fase de pandemia e que é 1000 vezes piorada pela situação que a gente vem vivendo há 9 anos. Segundo os dados da própria Secretaria de Cultura e Turismo, são 5.000 empreendimentos formais e 20.000 empregos formais no lago. Isso se a gente for considerar que a nossa região de Formiga, o que é formal é 10%. Os outros 90% são informais. Não é possível que esse monte de cidadão mineiro não merece atenção e urgência. E é isso que a gente precisa do governador. Então, assim, a minha opinião sobre o governador é que agora ele está se movimentando, isso é bom, mas que precisa se movimentar com mais força. Faça que, se necessário, como Itamar Franco fez na época. Itamar Franco chegou a mandar a polícia militar para Furnas, que responde ao governador, para que acabasse com o problema. Então, assim, tem que defender o nosso povo. Então, o governador precisa ter uma postura um pouco mais incisiva, ao meu ver. Entendeu? Assim, ele está se movimentando, a gente tem que reconhecer isso. Eu reconheço isso, que existe um esforço, principalmente da Secretaria de Cultura e Turismo, mas tem que se movimentar. Se movimentar para coisas, por exemplo, como exigir o cumprimento do licenciamento ambiental de Furnas. Essa história do licenciamento ambiental de Furnas se arrasta desde 1997. E Furnas não tem licenciamento ambiental, tem outorga de uso da água, tem tudo isso sem licenciamento ambiental. Foi condenada no final do ano passado, junto com o Estado de Minas Gerais, porque o Estado foi condenado por ser omisso todos esses anos a ter um licenciamento ambiental, e não tem. Então, assim, é necessário uma postura do governador um pouco mais enérgica, inclusive com relação a esse licenciamento ambiental. É necessário, porque o Estado realmente não pode ser omisso com esse tipo de coisa. O que nós estamos vendo em Minas Gerais é uma catástrofe, aumentada pela pandemia, 1000 vezes piorada pela pandemia, mas que já vem de 10 anos em todos os pontos de vista. É para o Brasil em segurança energética, mas para Minas Gerais é do ponto de vista ambiental, econômico, social. E se tem um ponto de vista ambiental e a empresa nem o licenciamento ambiental não tem, o governador tem ciência disso, ele tem que se mover.
Tadeu, para finalizar nossa entrevista, qual é o seu recado para a população dos municípios banhados pelo Lago de Furnas? O meu recado é que a gente tem que ficar firme. Nós estamos vivendo uma época difícil com essa pandemia, está difícil para todo mundo, não está fácil para ninguém, é uma época que realmente está muito complicada. Isso dificultou um pouco a questão da luta do lago, a gente vinha com ela crescendo e logo quando veio a pandemia ficou difícil, a gente não pode fazer manifestação, essas coisas, mas que as pessoas acreditem. Que as pessoas acreditem que é possível mudar, que é possível combater esse sistema corrupto que a gente vê por aí, esse sistema burocrata que traz o brasileiro para essa situação terrível que a gente vive, esse sistema que fez o que fez com o Lago de Furnas, com o Lago de Peixoto, que fez Minas Gerais sofrer, que faz Minas Gerais sofrer. Então, assim, que as pessoas acreditem que é possível a gente combater isso, que a grande força, na verdade, está em cada um de nós, está no povo. Porque eles dependem do povo. Eles são eleitos pelo povo. Então, assim, eles têm que andar, entendeu, de acordo com o que é melhor para o povo, não com o que é melhor para eles ou para outros interesses, sejam econômicos, sejam políticos, o que for. Tem que andar de acordo com o que é melhor e necessário para o povo. Então, assim, vamos acreditar que é possível, acreditar que vai melhorar. E com relação ao Lago de Furnas, vamos acreditar também, vamos acreditar que é possível, porque é cientificamente possível, é humanamente possível e é melhor que se faça isso para o próprio país. Então, assim, nós temos que gritar por uma coisa que é de direito nosso e não podemos ficar calados, entendeu, diante de injustiças, porque quando a gente se cala diante dessas injustiças, aí é que elas vão acontecer mesmo, porque o injusto se sente à vontade. Era só isso. Certo, Tadeu. Muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Nós ficamos por aqui. Luciana Fraga, para o Jornal Tribuna.